Tu, 27 anos, a tua formação não é essa? Pra que tu vais fazer isso? E eu não falei pra ele na hora, né? Mas na minha cabeça, porque na verdade é que você lida com politicagem, com um monte de sem vergonha, com vagabundo, vais conseguir colocar o nome na história como o cara que quebrou o hospital. 7h30 eu já liguei pro pessoal do hospital e do conselho que faz a administração, disse, pode botar meu nome aí. Vou ser o presidente. Sério, tu vais aceitar mesmo? Vou. E quando é que eu tomo posse? Não, hoje à tarde a gente já começa com a documentação. Empreendedorismo e política caminham juntos. Esse é mais um Empreenda Política. Uma alegria receber você aqui. E claro, a gente veio conversar com mais um político que é uma cidade que é referência. Mais um empreendedor. Empreendedor político. Que é um político. Que uma cidade que tem se tornado referência nacional, vou dizer, e até internacional, na verdade, de turismo, né? Pomerode tem marcas históricas aí, né? O maior ovo de Páscoa do mundo, a maior árvore de Páscoa do mundo. Um paranaense eu querendo conhecer Pomerode. Exato, você mantém importante. Rafael Hampton, cara, obrigado, né, por nos receber. É uma alegria a gente estar conversando aqui. Feliz em tê-los aqui conosco, né, falando sobre empreendedorismo. Sejam bem-vindos aqui na nossa querida cidade de Pomerode, cidade mais alemã do Brasil, e nós a tratamos como a nossa pequena Alemanha. Mas antes de tudo, a gente vai lá no começo. O que te fez sair do empreendedorismo? Não te fez sair do empreendedorismo, mas assim, fazer essa mudança para a política. Tu é um cara que deve estar próximo à minha idade, eu acho que sou talvez um pouco mais velho que tu. Tenho 49. Então estamos juntos, eu tenho 48, e para talvez a educação que tu teve é a mesma que a minha. A política é uma coisa, nunca chega perto daquilo, e com o tempo a gente está aprendendo o contrário. O que te despertou? Nunca me preparei exatamente para ser político. Se perguntasse para o meu pai há alguns anos atrás, ele disse assim, não quero ver meu filho na política. Né? Sempre me vi no meio empresarial, sempre me dediquei muito à filantropia. Sou fundador do time de futsal da cidade, fui presidente do time de voleibol feminino. Aos 27 anos veio para mim um convite para ser o presidente do hospital aqui da nossa cidade. O hospital que atravessava uma fase bem complicada, assim, a ponto de quase fechar as portas. Sou até hoje o presidente mais novo da história. Fui 4 anos presidente, 4 anos vice, 2 anos ainda participei do conselho. Naquele período não fiz nada sozinho, né? Uma diretoria com muita energia, empresariado. A gente conseguiu resgatar o hospital. O hospital, já naquela época, ele foi se transformando de um hospital quebrado, falido, para um hospital referenciado. Eu ia te perguntar isso, quais eram os desafios que tu pegou nesse hospital? Era financeiro? Financeiro. O hospital se encontrava numa situação muito difícil. Veio esse convite para mim, sou formado em economia, mas o pessoal reconhecia em mim uma pessoa muito correta, uma pessoa muito ligada à comunidade, muito ligado e com bom trânsito entre os empresários. E é um equipamento que ele é bem transversal, porque ele atende toda a comunidade, é essencial. Então, se eles enxergaram em ti, na época tu já tinha essa posição de liderança, porque é um negócio muito importante mesmo, né, a assumir. E veio esse convite e eu trabalhava na empresa da família, né, a transportadora Hampton. É como se fosse hoje, né, essa lembrança. Eu cheguei em casa e disse pro meu pai, pai, eu recebi o convite para ser presidente do hospital de Pomerode. E aí, e qual é a tua resposta? Pai, eu estou pensando em aceitar. Vais aceitar? Tu, 27 anos, a tua formação não é essa? Para que tu vais fazer isso? E eu não falei para ele na hora, né, mas na minha cabeça não era fácil ser filho de empresários muito conhecidos aqui na cidade e na nossa região. Então, quando eu chegava em algum lugar, o pessoal sempre dizia assim, aquele lá é o filho do Ingomar ou o sobrinho do Haroldo. Poxa, eu não queria mais ser só isso. Eu queria também um dia que meu filho tivesse orgulho. Eu queria me transformar no Rafael. Eu pensei, ali é uma oportunidade de eu mostrar muito trabalho, é uma oportunidade de eu vencer, é uma oportunidade de eu ajudar a resgatar o hospital e ajudar a minha comunidade. Aí eu disse pro pai, pai, eu vou aceitar. Mas filho, pra que tu quer isso? Com 27 anos. Não, eu quero colocar meu nome assim. Aí eu elogiei ele, né? Seu pai, assim como vocês construíram o sobrenome Hampton, eu quero construir a minha própria marca, o meu próprio nome, e eu identifico ali uma oportunidade de eu ser o Rafael. Ele olhou para mim, ele demorou um pouquinho, ele chacoalhou a cabeça e disse, e tu vais conseguir, tá? Aí até deve ter tirado um peso. Não, até aqui, na hora da entrevista, me deu uma relaxada aqui, né? E tu vais conseguir colocar o teu nome na história. Pai, tu tá junto? Vais conseguir colocar o nome na história como o cara que quebrou o hospital. Ele disse, você é novo, você não tem conhecimento, você não tem bagagem, você nunca administrou uma empresa sozinho, que dirá um hospital que já está
à beira do abismo. Mas eu vou te dizer que isso aí deve ter te dado um gás. Nossa, a hora que ele me falou isso... Porque assim, tem os males que vêm para bem. Não, aí foi minha convicção, de não, eu vou. Eu me senti emparedado. Será que ele não fez teve isso? empatia? Não fez. Ele tem empatia com o pai dele, porque o pai dele pensa assim, cara, tava tentando proteger ele. Isso, ele tá tá pegando o negócio bem. ele tá pegando o negócio indo pro brejo, e aí o nome dele vai ser o último antes de ir pro brejo. Isso, iriam bem, mas me emparedou. E aquilo me encheu de energia. Naquela noite eu não dormi. 7h30 eu já liguei pro pessoal do hospital e do conselho, que faz a administração, e disse, pode botar meu nome aí. Vou ser o presidente. Sério, tu vai aceitar mesmo? Vou. E quando é que eu tomo posse? Não, hoje à tarde a gente já começa com a documentação. Já pegou a faixa? Antes da posse, eu já peguei celular, o nome dos empresários, maiores empresários da cidade, o contato deles, aqueles que eu não tinha o contato do empresário, por exemplo aqui, o seu Salésio, a dona Claudete, eu sempre tive um bom relacionamento, eles sempre muito ligados à igreja católica, Pato, o irmão dele, Frank Falkman, convidei para ser meu vice, que era o dono da empresa de turismo, eu montei a equipe, uma tropa de elite para a diretoria, muito boa, eu falei para os empresários, rapaziada, mesmo sendo novo, eu tinha liberdade de me comunicar, com alguns eu jogava bola, com outros eu brincava, disse, o negócio é o seguinte, eu vou ser voluntário, eu não vou ganhar nada, eu vou ser responsável por um hospital, vou assinar por ele, é o meu CPF. O CPF fica vinculado. Que é o meu. Eu só preciso de uma coisa, que vocês me ajudem. Porque se nós perdermos o hospital de Pomerode, quando alguém tiver um infarto, quando alguém tiver algum atendimento urgente, eu tenho plano de saúde. Mas não esqueça, até chegar em Blumenau, meia hora, pode ser que pode ser que o teu plano te leve para o lugar onde é que você não queira ir. Ele foi no coração, né? É aqui. Literalmente ele foi no coração. né? Não, e nós criamos uma energia, eu falo com muita empolgação disso. E eu falo com muita empolgação disso porque a gente criou uma energia ao redor daquilo, as pessoas começaram a doar em conta de água e luz, as festas começaram a dar lucros de 50, 60, 70, 80 mil reais, rifa que deu dinheiro, que dava muito, assim, aqueles 4 anos de presidente foram muito legais. Preciso falar que não fiz nada sozinho. Até Deus fui patrono, paraninfo de turmas de faculdade e tudo. E o pessoal pensa, mas como é que tu conseguiu? Eu disse, olha, na verdade o segredo é pessoas. Pronto. Se juntar com pessoas. Sabe aquele cara que está num atoleiro, uma carroça de antigamente, puxada por 2 cavalos e atolado até na parte da carroça mesmo? E tu tá sozinho empurrando e não vai? E aí tu começa a ver gente parando e todo mundo ajuda a empurrar e ela sai. Então não existe um segredo. Eu não sou o cara, eu não sou o grande gestor, eu não tenho tanto conhecimento. Isso vale para cá também. Aqui eu aprendo na prefeitura, eu aprendo todo dia e ali eu aproveitei cada momento, cada pessoa. Eu acho que é otimizar recurso financeiro e humano e a gente em algum tempo foi resgatando. No primeiro ano eu tive que assinar empréstimo de 150 mil, eu de avalista e o Frank Falkman. E detalhe, tu não está assumindo risco por um ganho financeiro. Não. Nós fomos voluntários sempre. Eu ia dizer, ele tá como sempre risco pela comunidade. Legal. Tu falou sobre aqui na prefeitura também em algum momento e aí a gente tem uma pergunta que eu gosto de fazer. Antes de ser prefeito, foi candidato a deputado, né? Acho que foi por 2 vezes. Uma até foi muito bem votada, me lembro que fez acho que 15 mil votos. 15 mil, quase. Com 18 mil teria sido eleito. Na tua legenda faltou pouco, né? Eu me lembro. E que convenhamos, né? Apesar de Pomerode ter tido um deputado estadual que por muitos mandatos foi deputado, por uma cidade pequena ter um deputado estadual faz muita diferença e é difícil de consolidar isso, né? E aí tu chega na prefeitura, né? Então, tipo assim, tu teve uma jornada política que queria ali, óbvio, começou lá no hospital e aí, gostei, vou me dedicar, vou para a liderança, almejou um cargo de representação estadual e aí chega na prefeitura. Como é que foi o dia da vitória? Como é que foi para ti a coroação desse trabalho? Como é que foi o primeiro dia na prefeitura? Totalmente o dia da vitória, né? Não, eu saber aquele dia de... Não é nenhuma vitória, mas é uma validação, né? Saber que as pessoas confiaram em ti e isso aconteceu e refletiu na urna, né? Tu foi eleito com um bom percentual aqui, né? Quase 50. 47, eu acho que é o número do meu carro de corrida, 47, mas quase 50. Mas eu vou responder. Eu deixei uma pergunta para trás. Quando vocês perguntaram sobre o que te fez chegar ou o que te motivou a ir a disputar a primeira eleição. Porque, então, ali como presidente de hospital, engajado na comunidade, ajudando outras associações ou clubes, mas sempre muito ligado a esporte, você acaba batendo sempre as mesmas portas. Empresas. Sendo que a maior empresa para nós buscar dinheiro é, por exemplo, governo federal, é governo do estado de Santa Catarina, ou é ter um prefeito que esteja comprometido com
todas as associações que você tem aberta, que não seja politiqueiro, que seja um cara que realmente que olhe por todos. E aonde está o dinheiro das empresas que já colocaram, né? Então eu imaginei assim, ó, em vez de ficar batendo na porta daqueles que já pagam impostos, eu pensei, poxa, então eu gostaria de ser um representante da minha cidade ou na minha cidade. Isso foi natural para ti? Eu percebi que por mais que você trabalhe, por mais que você dedica, e eu me coloco muito, por exemplo, no lugar dos clubes de caça e tiro, que aqui lutam, fazem seus eventos e tal, mas nunca tiveram um apoio, por exemplo, direto financeiro. E nós, esse ano, nós fizemos o maior aporte da história, 30 mil para cada clube. E ano que vem nós vamos manter, nós vamos ampliar. E até eu tive com eles ontem à noite e eu disse, ó, com isso eu não quero que vocês relaxem. Eu quero que vocês continuem lutando, façam os seus eventos, façam as festas de rei e tal, mas eu quero que vocês saibam que o município está do lado de vocês. Assim nas modalidades esportivas, assim com o hospital, o maior repasse da história. Bombeiros. É um incentivo a mais, né? Não é para te relaxar e dizer que não vai fazer o que está fazendo. Olha só um outro exemplo. Corporação de Bombeiros de Pomerode, mais de 30 anos. Sempre num imóvel que era uma seção pública com o município. E eles querendo melhorar, querendo fazer investimentos, querendo ampliar, querendo fazer reformas e sempre com uma insegurança jurídica, pô, é do município. E se chega um prefeito aí, ou por alguma rivalidade política, que existe muito isso, pede de volta, ou diz, ó, você tem 2, 4 anos aí, eu quero esse imóvel de volta, eu quero usar para outra coisa, e vocês... eu vou ceder um outro espaço, não tão bem localizado e tal. Nós encaminhamos um projeto de lei, de origem aqui do Executivo, foi aprovado na Câmara de Vereadores e vai ser sancionado e nós vamos doar aquele espaço, um espaço que vale milhões. Né? Claro que eles não podem comercializar, não podem vender, tem um monte de... mas é deles. Imagina a alegria deles, a diretoria, está todo mundo feliz, são gestos que a gente faz, eles não são politiqueiros, eles são pensando numa visão de médio, longo prazo. É assim que pensa um empreendedor. É planejar, não é planejar o amanhã, semana que vem. Não, eu estou preocupado com o Pomerode daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Eu estou preocupado com a molecada nas escolas. Eu quero deixar um legado de futuro para si. Mas o dia da vitória foi isso. Ah, não, estou esquecendo, tá? Eu estou mentalizando aqui as perguntas, tá? Eu não perdi eleições. Eu só não alcancei o objetivo principal. Mas eu aprendi em cada passo, eu conheci a realidade de vários municípios da nossa região nas campanhas de estadual. Isso me preparou muito, eu estudei muito para ser prefeito também. Aliás, aqui hoje como prefeito eu estudo cada dia, são 12 secretarias, eu não tenho domínio pleno de todas elas, então várias vezes durante o dia eu vou estar aqui sentado com documentos em cima da minha mesa, computador e fazendo pesquisa para entender, porque as minhas decisões elas acabam impactando. Mas lembro como se fosse hoje, né? Quando começou a apuração, a gente tinha pesquisas, mas política é eleição, né? Vocês sabem bem, então antes que não abre a última urna, o cara não é uma caixinha de surpresa. A gente sabia que era competitivo, né? Até pelas votações que a gente tinha feito aqui em Pomerode, 8, 9 mil votos para deputado já, então foi parecido até a votação para prefeito. A hora que abriu a primeira urna, é uma urna no meu bairro, na Escola Almirante Barroso, interior, né? 160 votos Rafael, 70 o segundo colocado e 30, 40 o terceiro. E muito grande a diferença. E acabou se refletindo depois em várias urnas acontecia isso. Quando abriu a 6ª urna e foi sempre nessa diferença, cara, eu me emociono hoje em dia, sabe? Só quem passa por isso. A gente costuma dizer que é um teste, é uma validação muito grande e não menosprezando outras cidades. Confiança, né? E não menosprezando outras cidades, mas Pomerode é uma cidade de uma população muito crítica, né? De uma população muito antenada. Exigente. Eu me lembro, eu acho que é talvez uma questão cultural que a população tem. Então a gente que já tem uma certa experiência na política, fala, cara, o cara ser prefeito de Pomerode, o cara tem que ser bom, porque o povo a responsabilidade. E são 2 momentos, um é o antes conseguir a confiança e o depois é manter, porque a galera... Nós tivemos 2 momentos no mesmo dia, porque então eu acompanhei a apuração em casa.
com minha esposa, com meus pais. Então a primeira choradeira foi ali, né? Assim, de muita emoção mesmo. E aí eu fui para a concentração quando já tinha mais de 50% apurado, a diferença já era grande. Muita gente, muita comemoração. E aí depois a gente foi para a carreata. E eu passei a carreata quase toda chorando. E aí o meu vice disse assim, nossa, mas tu tá muito feliz, né? Tu tá muito emocionado, né? Eu disse, mas por que tu tá me perguntando isso? Não, porque tu tá chorando bastante. Deu 2 horas de carreata. E aí a montoeira de bandeira do Brasil nas ruas, né? Pessoal saindo assim, foguetório, pá, é inesquecível. Isso vai marcar minha vida para sempre. Aí ele disse, mas tu tá chorando agora por quê exatamente? Cara, tô preocupado. Agora chorando bem nervoso. Cara, eu tô preocupado, cara. Porque então agora demos o primeiro passo. Na verdade, a eleição em si, apesar de ser um momento talvez crítico, a vitória, o trabalho, vencer, debates, competitividade, ela é um passo que supera rápido, ela vai pra gaveta e some. Pode ver, nós que levantamos agora esse assunto. Ele volta à tona, eu me emociono, porque ninguém mais fala disso. Passou o passado. Agora tu já tens a marca. Nesse primeiro ano, obviamente, tu teve muitos resultados positivos e tem aquele cara que está insatisfeito porque na rua dele tem um problema e o prefeito não viu. Então tu já tens essa marca de uma galera que talvez não está mais tão satisfeita porque tu não consegue atender tudo, né? Acho que esse é o grande desafio, né, prefeito? E a gente tem essa memória muito curta, né? Beleza, ontem foi ontem, tá, e hoje, né? O que vai acontecer? Não, e passado aquele momento, difíceis assim também, e de muita cobrança, que nós saímos muito bem. Tenho muito orgulho da forma como a gente fez. Eu não tinha prometido secretarias, eu não tinha combinado o nosso grupo, nós não falamos, esse vai ser secretário, esse vai ser diretor. Por isso que eu estava chorando. Nós estávamos no zero, nós não tínhamos ninguém. Como é que vamos fazer isso? E lá no começo tu falou, né, da carroça, né? Quem são as pessoas que vão me ajudar a agora vamos lá. Pois é, eu olhava e nós não tínhamos assim, aqueles que foram candidatos, foi deixado muito claro, ninguém vai se trabalhar, ninguém tem emprego garantido. Mas como é que vai ser? Bora juntar currículo. E a hora que nós anunciamos isso, tanto para primeiro escalão, segundo escalão, terceiro, começou a vir currículo do estado todo. Cara, eu vou te dizer que o Mike me pediu o currículo. Pô, veio o currículo... Tens alguém aí para mandar para cá o currículo e tal? Veio o currículo de fora de Santa Catarina. E nós entrevistamos muita gente. Nós fizemos um banco de dados, assim, eu fiquei frouxo, mais de 30 dias, todo dia, fazendo entrevistas. Tanto que nós somos o primeiro escalão, possivelmente de Santa Catarina, o mais regional que exista, né? Porque então eu tenho 4 secretários que são de Pomerode, 4 que são de Indaial, 3 que são de Blumenau e 1 que é de Indaial. E o segundo escalão também tem de várias cidades. E o terceiro escalão também tem de muitas cidades. Mas estou muito convicto que foi uma decisão muito boa. Talvez eu pague uma conta cara disso um dia. Por exemplo, se eu decidir ir para uma nova eleição. Por quê? Porque então as pessoas não são de Pomerode, as pessoas não têm vínculos com Pomerode, as pessoas não vão pedir, elas não vão ter potencial político. A família delas não vota aqui. Isso, exatamente. Mas contrapartida, eu me sinto muito seguro. Nós estamos então com 15, 16 meses de governo, me sinto muito seguro, eu tenho um amparo técnico muito bom. Lógico que, assim como vocês fizeram a pergunta, eu não consigo atender a todos. Aqui, se um dia eu for dar depoimento, hoje é um depoimento, é como se a cama do casal, ela tem um cobertor, tá? Você e sua esposa estão lá, deitadinho, bonitinho, certo? Cobre os pés, tudo certinho, beleza? Depois que vier os filhos, ele vai ter 3 anos, 5 anos, 8 anos, e com 12 anos vai ter dia que ele vai ter medo, ele vai pular na cama e vai ficar no meio do pai e da mãe. E ele vai puxar. E o cobertor, em alguns pontos, ele vai ficar curto. Sair. Entendeu? Então aqui a gente faz sempre uma ginástica. Às vezes tem que tirar daqui um pouquinho, tem que colocar lá, tem que colocar um pouco mais na saúde, tem que cobrir um pouco mais no obras. Então aqui é um constante ajuste de pastas, ajuste de secretarias. Mas por ser de primeiro mandato, até ao longo da caminhada ter sido muito julgado por não ser um político experiente, por não ter um passado político, por meus pais não serem políticos, né? Isso foi muito usado. Porque não vai dar conta. Pomerode voa, Pomerode vai muito bem. Pomerode, assim como todas as cidades, a gente tem ajustes a serem feitos nas mais diversas áreas, mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. O que tu não sabia antes de sentar nessa cadeira? Óbvio que tu teves um tempo ali, né, de quando vocês fazem essa mudança, mas o que tu não sabia que tu aprendeu logo no começo, sentando nessa cadeira? Porque são mundos diferentes, por mais que tu teve essa experiência no hospital, né, que é uma experiência que tu precisava desse engajamento para algo que não necessariamente ia mudar a vida financeira das pessoas, né, que tu estavas pedindo isso, mas o que tu sentiu que foi o mais diferente da... É incomparável o público com o privado, não tem como comparar.
Porque, na verdade, aqui você lida com politicagem, com um monte de sem vergonha, com vagabundo que quer benefício próprio, que às vezes o discurso é uma coisa, é outra. É um monte de conflito de interesses, onde numa empresa você ajusta com a tua equipe, você dá o norte, você segue, você planeja 4 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos. Grandes empresas que hoje comemoram 50 anos, que são multinacionais, que têm mercado de capital aberto, elas não ficam 4 anos. Então aqui o gestor, o primeiro ano você trabalha com o orçamento do prefeito anterior, que ele já vem engessado para ti, você faz milagre. Nós adequamos o orçamento deixado para nós e nós colocamos no nosso plano de governo para rodar. O segundo ano nós já estamos aí pela metade e tem uma campanha para presidente vindo que vai acabando sendo, e eu vou me engajar muito nessa campanha, a gente precisa tirar o que está hoje, o que tá lá hoje atrapalha o Brasil, quebra o Brasil, então eu vou me engajar muito para que haja uma mudança, para que a direita, para que a gente volte a ter o país. Eu acho que esse alinhamento município, Estado, onde é que o governador Jorginho Melo faz o grande trabalho, e federação, vai ser muito importante. Mas esses são... que muda? Eu sou convicto que nós vamos vencer... Eu tenho convicção que nós vamos vencer. Mas só voltando ao ponto. Então, já temos uma campanha, ou seja, o pessoal vai ficar todo mundo naquela insegurança. O empresário vai olhar, vai segurar, o político daqui a pouco não pode mais fazer investimento, não pode mais ter subvenção. Pronto, vamos para o terceiro ano. Quarto ano estamos numa campanha... Aliás, os meus adversários estão em campanha já. Sim. Os possíveis adversários, não é que eu esteja me lançando, mas o pessoal que perdeu a eleição já está aí e ninguém está do mesmo lado. Está todo mundo assim, vamos bombardear. A próxima reeleição é importante, porque ela vai ter uma mudança na regra eleitoral, deve ampliar o mandato ali em 1 ano, deve haver uma unificação. Então, em vez de se vai acontecer, né? Mas, teoricamente, há uma mudança prevista. Então, a próxima eleição para os municípios é bem estratégica, né? E principalmente essa interferência da confiança, né? Acho que como tu falou, né? Todos os empresários começam a tirar o pé do acelerador para poder entender o que vai acontecer lá em outubro, para a partir daí talvez mudar alguma coisa. Então, acho que essa interferência deve... Ainda em direção à pergunta de vocês, né? Esse talvez é o maior desafio. Por exemplo, então, para quem vem do privado, ou certamente vocês têm muitas pessoas que acompanham a entrevista, um empresário ele faz projeto, ele faz planejamento. Ele muitas vezes tem diretor, em 2 anos nós vamos faturar, em 6 anos, em 10 anos, em 12, e os mais arrojados planejam 20 anos para frente, com plantas, com construções, com mercados de outros estados, um monte já está, mas outros países. Aqui, na verdade... a gente tem um plano de governo que eu considero muito bom, né? Ele foi elaborado com participação de empresariado, de diversos setores, mas ele para ele ser bom, ele também precisa ter continuidade. Então, essa história de, apesar de eu não querer ser um político de carreira, eu não me vejo um político de carreira, não é que eu queira ser um prefeito de 20, de não sei quantos anos, eu não quero. Até aqui do lado tem uma sala onde é que tem a foto dos prefeitos. Tem gente com 2 fotos, 3 fotos, aí me perguntaram quantos tu quer ser. Eu disse, olha, eu quero ter a minha lá e eu quero que as pessoas digam, pô, esse cara foi fera, esse cara foi bom, eu não quero ser o que tem mais quadro, eu quero ser reconhecido como fez um grande governo. Mas para que haja realmente continuidade de longo prazo, se cada vez houver mudança, e aquele está errado, aquele fizer certo, isso acaba prejudicando muito o desenvolvimento das cidades. Eu vim da Itália semana passada, visitei cidades históricas, por exemplo, Roma, né, tal. Então, grandes monumentos. Pô, eu fiz questão de tocar fisicamente, porque imagina, aqueles pilares, aqueles concretos, aquelas pedras, tudo, o que teve de trabalho para puxar, aquilo não foi feito em 2 anos, em 1 ano, em meses. Aquilo foi feito em 10 anos, 20, 100, 80, 150 anos. O cara que começou sabia que não ia ver o fim, né? Isso, era algo de muito longo prazo. Ou até isso me arrepia falando. Então, para quem já esteve em Roma, é espetacular. Fui 2 vezes para lá. E aí tu entende assim, a questão de legado, né? Só que também tem um outro ensinamento, né? Que por mais que se construa, a lei da entropia existe e vai se acabar um dia, né? Mas é uma realidade, eu concordo. Mas a pergunta assim, é a diferença, talvez eu até rastei, a grande diferença é essa. Mas a grande diferença, se disser assim, pô, o Rafael aqui, ele consegue planejar 4 anos, tem mais 2,5. 2,5, para mim, é curto prazo. 2 anos é curtíssimo prazo.
5 a 10 é médio prazo. Mais do que 10 é longo prazo. Então, é muito momento, e a política vive muito de momento. É que, na verdade, tu vira um bombeiro mais do que um planejador aqui, né? E isso eu acho que talvez a maior dificuldade, né? E eu sinto em vários momentos. E eu sinto também que, assim, quando tu é dono de uma companhia, as pessoas estão olhando para ti e tudo aquilo que tu diz é meio que se torna verdade, né, de certa forma, e todo mundo caminha para aquilo que tu setou. Aqui tem conflito. Né? Aqui não, né? Tem aqui conflito. tu tens que... Político. Isso, tem que politicar, né? Cara, convencer. Argumentar. Não, pessoal, mas esse é o caminho. A visão de que a empresa é uma monarquia, né? Tem um líder lá e, tem que fazer, se não fizer, tá fora, né? Aqui não, aqui tu tem que trabalhar o convencimento de uma maneira mais decida, né? Ainda sobre essa parte de fazer e não fazer, né? Eu tô tendo um cuidado muito grande nisso, porque senão tu vira um bombeiro efetivo. Então, desde o dia 1, eu tenho dito assim, eu tenho 2 braços. Eu vou dedicar a força de um deles, a fazer coisa nova. Um deles será bombeiro. Eu tenho dias de atendimento, inclusive hoje é dia de atendimento. Eu tenho dia que eu recebo o secretariado. Eu tenho dia que eu recebo o pessoal que está com problema para resolver. E tem dias que eu vou a Florianópolis em busca de recursos. E está marcado na agenda. E tem dia que eu vou no Obras, e tem dia que eu visito o que está acontecendo, porque se eu ficar só aqui no gabinete, eu não consigo mais fazer nada. Tu vai trabalhar para ontem só, nunca para o amanhã. Nunca. Então, isso desde o começo eu sempre digo, 2 braços. Um, que vai ser o braço do meu time, da equipe, que vai apagar fogo, e não tem como escapar, porque tem fogo que eu tenho que definir o que vai fazer para conter, mas um braço, eu preciso me dedicar fora, buscar recursos, buscar projeto, estar junto na educação, estar junto na saúde, estar junto no Obras, visitar as escolas, visitar a molecada. Inclusive, sobre isso eu tenho um projeto muito legal, nós temos um projeto muito legal, que é o Rumo Ensino Médio, onde é que desde o ano passado são 8 encontros com todos os nonos anos da nossa rede municipal, e no qual a gente prepara eles para o ensino médio, já colocando para eles uma ideia de futuro, de profissão e tal. E esse ano eu fiz ainda mais diferente. Eu passo em todas as escolas, em todos os 9 anos, e eu dou, não sei se eu chamo de palestra, ou de troca de experiências com o prefeito. Eu faço perguntas para eles, e eles fazem perguntas da minha vida pessoal, onde é que eu queria chegar, quais eram os meus sonhos, quando eu tinha ideia deles. Eles me perguntam, mas quando tu tinha 14, 15 anos, o que tu queria ser? Aí minha resposta é, eles vão me cobrar se alguém ver. Bombeiro, policial militar, médico, piloto, também quis ser, professor de educação física e jogador de futebol. Mas, como é que tu chegou e não, deu tudo errado, né? Deu tudo errado e virou prefeito. Mas olha só, professor, o que ele faz? Ensinamentos e cuida de pessoas. Policial? Protege pessoas. Protege. Bombeiro? Salva vidas. Médico? Salva vidas. No meio disso não era meu sonho, mas eu fui presidente do hospital. E hoje, como prefeito, aos 49 anos, talvez eu consiga fazer... Até bombeiro tu é, né, cara? Da melhor forma possível. Todos, né? Não, mas olha só. Não, eu apago incêndio. Mas olha só, exemplo. Ajuda a corporação de bombeiros, ajuda o hospital, ajuda na educação, ajuda no esporte. Hoje eu tenho a oportunidade, eu sou muito grato a Deus por isso, as pessoas que confiaram em mim, pela oportunidade de ser prefeito e poder, talvez, colocar muito daquelas coisas que eu queria fazer nessas outras profissões em prática. A profissão do prefeito, ela é assim, né? Ela mimetiza, né? Ela é o cara que vai ajudar o bombeiro, vai ajudar o hospital, ele, de certa forma, tudo aquilo que tu pensou se unificou numa cadeira só. Prefeito, eu quero trazer uma vertente da nossa entrevista que é a seguinte, né? Pomerode, nós ouvimos falar muito de Pomerode, né? Nós moramos em Blumenau, mas temos uma vivência no estado inteiro e tal. Eu tenho o hábito de vir para cá com a minha pequena, corriqueiramente, com a família e tal. Pomerode é um braço de Blumenau. De imóvel já faz uns 7 anos. Pensando, cara, Pomerode, e realmente valeu a pena. Eu moraria aqui, tá? Eu moraria aqui. Eu escolheria Pomerode para morar. Mas a minha pergunta, e por onde eu estou olhando, é que assim, existe uma comparação que é feita, e eu acho que essa comparação, na verdade, ela é bem-vinda, no sentido de Pomerode ser uma pequena Gramado, né? Entendendo o Gramado como uma referência no âmbito turístico, no ambiente de negócio de turismo, né? Gramado é uma potência nacional, internacional de turismo, e tem muitos investidores de Gramado que investem em Pomerode, inclusive blumenauenses que têm negócios em Gramado, que tem negócio em Pomerode. E a gente percebe esse ambiente de negócios do turismo cada vez mais forte, hoje já com a sua identidade própria, Pomerode está nesse calendário, né? Então, quando eu faço a pergunta para o prefeito, geralmente eu faço assim,
Em que setor você investiria se fosse investir em Pomerode? No teu caso tá mais fácil. A resposta tem que ser... É muito provável que você vai dizer o turismo, né? Então já estou me antecipando aqui, mas a minha pergunta é assim, como é que está esse ambiente de negócio de turismo? Quais as oportunidades dentro desse ecossistema que tu enxerga que ainda está em falta para a cidade? Se alguém de fora fosse olhar para cá, além de vir morar, tu já disseste que é importante, que vale a pena, né? Qual o negócio que a pessoa investiria aqui que faria sentido dentro desse ecossistema? E precisa pegar o green card para morar aqui em Pomerode? Não. Não, ainda não. Ainda não. Bom, eu vou até puxar um pouquinho, né, no início da tua fala, quando você falou de Gramado e Pomerode. Né, Pomerode, inclusive, recentemente nós recebemos um prêmio nacional de gestão pública, onde é que eu fiz uma fala assim, porque sempre acaba existindo esse de Gramado e Pomerode. Sim, uma comparação. E eu disse, olha pessoal, se isso existir em algum momento é passado, porque a partir do momento que o Rafael é prefeito, o Rafael não quer ser Gramado, o Rafael quer ser Pomerode. O Rafael quer manter viva a essência de Pomerode, a cultura de Pomerode, estimular o que existe em Pomerode, que é a nossa cultura, a nossa tradição, incentivar clubes de caça e tiro, as associações, os grupos folclóricos, o que de melhor nós temos. Lógico que a gente tem os parques, as atrações que são diretamente as turísticas, mas o que faz realmente a nossa cidade ser diferente é as pessoas vêm aqui para sentir uma experiência, de visitar a cidade, de caminhar pelas nossas ruas, as ruas, uma jardinagem bonita, a cidade, aí você vai dizer, mas é a prefeitura? Não é a prefeitura, é as pessoas. Até às vezes alguém diz assim, não, a quem nós atribuímos o que se tornou, na verdade é o que Pomerode é, só que ela se desenvolveu. É por causa de uma empresa A ou B, é por causa de um prefeito A ou B. Por causa de um determinado grupo? Não é. Da essência da cidade, da cultura, do povo germânico que se mantém ainda no interior da cidade. E a gente estava discutindo isso antes, né? Cara, é até meio difícil explicar o que é Pomerode, né? E assim, é tão insano, mas eu tenho uma porque história eu venho quase todo final de... Pô, a gente mora em Blumenau, que é uma cidade que tem muita coisa para te almoçar e tomar café. Uma cidade linda também, adoro Blumenau, assim, adoro Blumenau. Aliás, eu adoro Santa Catarina. E a gente sai de casa e o único lugar que a gente se repete todo final de semana é Pomerode. A gente vem para Pomerode. Mas eu quero contar uma história que traz um pouquinho disso. A gente falou antes de gravar, e acho que eu vou gravar, que a gente fala que essa questão da cultura é um cimento que une todos esses equipamentos turísticos e tal, né? E eu tenho uma história muito legal aqui, que eu trouxe o Pedro Duarte para conhecer Pomerode. Pedro Duarte era vereador do Novo lá no Rio de Janeiro. Comeu uma banoffee aqui, se apaixonou pela culinária e tal. E eu levei ele naquela rota em Chaimel, tem uma casa lá no final, a casa Zivert. E a gente entrou e eles nos recebem muito bem, falam da história da casa, mostram os equipamentos com que a casa foi feita, contam a história. A gente entrou assim pela lateral e lá naquela oportunidade eles estavam os mais velhos da casa, né, os parentes mais velhos, vizinhos e tal. Eles moram lá. Eles estavam fazendo melado de cana. E falando em alemão, fazendo melado. E nós fomos visitando e tal, e o Pedro falou, pô, cara, esses figurantes são fera, né, cara? Eu falei, não, cara, é a família da casa, eles falam alemão mesmo. É isso aí. Eles falam alemão. Esse cara Aí eu chamei a moça e falei, cara, não sei quem são, são teus parentes? Não, esse aqui é meu primo, aquele é meu tio. Eles moram lá, os avós. Aí eu falei, cara, Pedro, porque na opinião dele, na visão dele, aquilo ali era uma experiência de turismo. Era um teatro. Aí eu falei, não, essa é a realidade, então casa exatamente com o que tu tá falando. O cara vem pra cá, ele vive uma experiência que ele não tá acostumado, né, cara? Culinária, danças típicas, os clubes de caça e tiro, que é algo sensacional. Confesso que até eu não era tão próximo antes. Meu avô foi um dos fundadores de um clube chamado Castilho Primavera. Então eu ia esporadicamente, na verdade esse clube também tinha um time de futebol pelo qual eu joguei, mas agora eu me aproximei tanto. Eu agora já estou participando do municipal de tiro. Minha esposa é rainha em 2 clubes, atira bem, tem que até tomar um cuidado, né? Porque ela atira muito bem. E eu sou primeiro cavaleiro em um clube também. A arquitetura da nossa cidade, então isso é o que de mais importante nós temos aqui. A essência da nossa cidade é essa, e talvez esse seja um dos maiores desafios do próprio prefeito.
incentivar para que isso se... Porque se for só, o que não pode acontecer é tornar Pomerode uma cidade grande parque. Cinematográfica, tal como algumas cidades se tornaram, que já dizem, mas é só aquele centro de 1 quilômetro, de 2 quilômetros, porque quando vai para o lado já não tem mais muito. Pomerode, eu faço o desafio. Você pode sair 3 quilômetros. Eu estou na prefeitura, a prefeitura fica no centro. 3 quilômetros para qualquer um dos lados. A cidade continua limpa, continua bonita, continua com jardins lindos. Por quê? Porque o munícipe cuida, quem é morador cuida, o pessoal é apaixonado por Pomerode. E quando eu digo assim, eu moraria aqui... O que está faltando aqui? O que está faltando para o povo investir? Não, a gente tem aqui um déficit habitacional, né? A própria questão... Pomerode hoje, a gente fez um feirão de empregos semana passada porque... Está faltando mão de obra. Está faltando mão de obra. Mas a parte de turismo, lógico, a cidade se projetou nacionalmente. Não é algo comum aqui, né? A hotelaria, né? A gente tem bastante B&B, né? Hotéis, mas existem espaço. Entendi. Existe espaço para... Na verdade, em Pomerode, tudo que você fizer... Tudo que planta colhe. Porque aqui nós temos metal mecânico que voa na cidade, aqui nós temos o têxtil que voa na cidade, aqui nós temos o plástico que voa na cidade. Então, todos eles buscaram os seus... logística que voa na cidade. Aqui nós temos vários setores, nós não temos uma dependência de um só. Aqueles que empreenderam, a cidade prospera, as pessoas... Eu digo assim, existe um grande comprometimento das pessoas. Aqui o povo é trabalhador e quem veio de outros estados, né, a cidade acolhe bem, a cidade recebe de braços abertos. E a cultura molda o cara, né? E se juntam. Às vezes a pessoa vai dizer, mas vocês têm movimento migratório, vem bastante gente de outras pessoas. Sim, temos. E aí o que você pensa? Sejam bem-vindos. A gente recebe de braços abertos. O nosso povo, os alemães, assim, inicialmente, por exemplo, quando eu era molequinho, eram um pouco mais resistentes. Hoje, recebe todo mundo de braços abertos e o pessoal já entendeu que nós sozinhos, nós não vamos conseguir. Então, aqueles que vêm de outras cidades, de outros estados, somam a força de trabalho, somam o município, somam energias, criam suas famílias aqui, têm seus filhos aqui a saúde funciona, a educação funciona. E eu tenho a sensação que a força dessa cultura, né, que hoje Pomerode é uma cultura, né? Então acho que a força dessa cultura consegue fazer isso decantar dentro das pessoas que também vêm de fora com outras culturas. Não, elas se integram, e muitas vezes se reinventam também. Porque se olhar nos restaurantes, quem trabalha, se olhar nos hotéis, quem trabalha, se olhar nas feiras, quem trabalha, essa mão de obra já é mesclada. De 50%, ela já é, hoje, pode ter certeza, ela já é meio que dividida. E o que veio de fora faz com orgulho. Já está de traje típico, já está de... Em Blumenau não existe um restaurante que tu vá frequentar que não tenha um garçom ou um atendente ali que é de fora do estado. Não existe. Agora, Blumenau, eu estou falando de Blumenau. Eu sou apaixonado por um bar de Blumenau. Qual? E é um Blumenau assim que... Eu vou, inclusive vou lá hoje à noite, tá? Tem uma turma lá e tem uma concentração de clubes ali também. Tem que ser a Vila Vila Itopava. Ó, Vila Itopava. Posso dar um conselho? Faz uma guerra pra tomar a Vila Itopava. Vou falar pra vocês, tá? Se falar com a turma de Vila Itopava... Vou anexar. Comigo de prefeito, eles estão a fim de vir pra cá, tá? A galera vem e faz compras aqui. Alguns jogam bola pra cá. Eu vou lá, jogo bola com eles. Asfaltar, eu vou lá no Manski, no Olímpico, eu vou lá no Simdas, eu vou lá no Comercial, eu conheço os presidentes, eu às vezes sou mestre de cerimônia nesses clubes, quando não era prefeito ainda. Perdemos a Vila Itopava. Eu me integro lá, falo alemão com a rapaziada, vou no estante. A Vila não é uma cidade por detalhe, né? Porque na época dos desmembrantes eles não quiseram, mas... Ela tem vida própria. É. E assim, tudo brincadeira isso aí, né? Mas existe uma proximidade muito grande de Vila Itopava com Pomerode. E eu gosto muito de lá também. Mas eu gosto disso, pela questão, por quê, Rafael? É mais perto. Vira Pomerode no hospital, é mais perto, vira Pomerode do que as vezes... Eu tinha um sócio que morava na Vila Itopava, meu sócio deixava os filhos estudando aqui. Não, e a Vila, por osmose, ela tá pegando essa coisa do turismo também e tá dando, tipo, tem uma conexão. Se a gente tivesse uma conexão asfáltica realmente, talvez até estimularia mais. A gente tem alguns equipamentos lá na Vila, Braseiro da Vila, tem projeto, tá? O
Pelo Estrada Boa Rural. lá Ligar para o Pomerode lá. Ele tá mexendo os pauzinhos, tá? Vai tomar Estrada, a Ucrânia ali, ele vai levar o... Estrada Boa Rural, vai ligar. fazer um muro. Vou dizer para vocês, se eu for comprar um imóvel fora de Pomerode, eu moro em Pomerode, moraria sempre em Pomerode, né? Sempre quero morar aqui. Teria uma casa na Vila Itopava. E de preferência comprar uma daquelas casinhas mais antigas, aquelas que ficam perto da rua, que ficam perto do centrinho, ali perto dos restaurantes, do café. Eu teria ali. Eu gostaria de morar lá. A gente precisa finalizar, Rafa, a gente faz uma pergunta no final que é super importante para nós, entender um pouquinho de quem é o Rafael, o ser humano que está aí dentro, né? E vamos supor que sentado aqui tá um cara que veio da Itália agora, né? O Rafinha. Sentado aqui, que acabou de estar jogando futsal lá, né? E eu queria entender o que ele falaria do pai dele, né? O que ele falaria do Rafa? O Rafael é um cara sonhador. Eu sonho o tempo todo com o futuro. Eu estou sempre buscando o melhor para... Hoje busco o melhor para minha cidade, mas busco o melhor para minha família. Sou apaixonado pela minha família. Eu sou um sonhador. Eu tenho um monte de... Esses dias alguém me disse assim, então tu realizou o teu sonho de ser prefeito? Na verdade, não, cara. O ser prefeito é mais uma passagem na minha vida, mas eu tenho, apesar de ter quase 50 anos, eu tenho um monte de coisa que eu ainda quero fazer. Quase 50 anos, a gente é jovem, Rafa. Mas quando nós tínhamos 15, nós dizíamos que os caras de 50 eram velhos. Lá tá um velho de 50 anos, então... tem que dar uma remapeada nisso. Mas eu quero fazer um monte de coisa na minha vida ainda, quero viver, quero passear muito com a minha esposa ainda. Você orgulharia do pai, assim? O Rafinha tem muito orgulho. O Rafinha... Ele vem no meu caminho, né? Apesar de ele ter, num primeiro momento, ido para o esporte, que era o meu sonho, de ter sido também, eu queria ter sido jogador de futebol, e ele veio, eu incentivei ele. Um esporte é um caminho que livra a molecada de coisa ruim, de droga, de porcaria, socializa, tu conhece um monte de gente. Ele talvez esteja vivendo um sonho que também foi um dos meus sonhos, mas ele tem orgulho. E a gente é do bem, né? Eu quero sempre fazer o bem, eu sempre quero chegar em casa, e apesar que aqui a gente enfrenta diariamente problemas, dificuldades, desafios, mas o que é importante para mim é chegar em casa, abraçar minha esposa. Meu pai e minha mãe moram a 50 metros, no mesmo terreno, e dormir tranquilo, consciência tranquila, de sempre ter feito o meu melhor, de sempre ter sido um cara honesto, de nunca ter levado vantagem. Até a pergunta que vocês me fizeram do que é bom aqui. Do mesmo jeito que vocês dois estão sentados, eu tive tempos com alguns empresários aqui, e eles disseram assim, Rafael, tu tens acesso a um monte de informação privilegiada, do que falta, do que é bom, tu podia antecipar e garantir teu futuro, empreenda você. Não vou empreender, não vou usar a minha cadeira, não vou dar... não vou, vocês não vão me ver, me cobrem no futuro, nós temos idade parecida. Ele abriu um negócio que ele está explorando, eu não vou fazer. Eu sou prefeito e quando eu não for mais, eu vou me dedicar. Eu tenho alguns imóveis de aluguel, talvez eu passe períodos mais longos com meu filho na Itália, onde é que ele estiver jogando, mas eu... Que não é uma coisa ruim, mas, né, cara? Pelo amor de Deus, não para. Pelo amor de Deus, a gente é empreendedor, tá no nosso sangue, e o empreendedor sonhador que executa, ele é o melhor tipo. Então não para, por favor. E assim, já deu para falar pro teu pai que ele estava errado? Faltou eu falar isso. Porque a partir do momento que eu aceitei e superamos aquela parte de tu vais conseguir que tu vais quebrar, no dia que eu aceitei, eu cheguei em casa, ele levou também uns 2 dias para digerir, depois ele se tornou o maior aliado. Ele apoiou, ele mobilizou amigos dele, ele também pegou o telefone e ligou. Foi importante fazer isso. Ele também mobilizou. Sabe aquela do voto? Isso é importante para as pessoas, a questão do voto vencido. Sabe quando às vezes você está numa disputa em 2 ou 3? Em 3, 2 ficaram para um lado e 1 para o outro. Aí aquele 1 fica sabotando os 2. Se é um time, joga junto e vai até o final. Bora fazer. O filho tomou, é esse caminho que ele tomou. Era inicialmente uma fria, mas o pai não abandonou o filho. Então vou com ele. E o pai veio junto, e ia nas festas, e fizemos reunião lá em casa, e quando faltou às vezes até um dinheiro para fazer alguma coisa, aliás, tinha um centro de imagem que era um escombro lá, que não funcionava, que não tinha nada. Hoje esse centro de imagem leva o nome do meu avô, porque a empresa da minha família foi lá e disse, já que o Rafael está no meio, vamos colocar dinheiro. Então,
Prefeito, Pô, sensacional. somos obrigados Gurizada, a encerrar. foi Obrigado. sensacional ter eles Parabéns. aqui, tá? Cara, obrigado pelo teu tempo. Uma alegria Pô, ter feito que esse história registro. maravilhosa, Pô, foi- cara. Tenho Tamo certeza que junto. quem está assistindo aqui, que é empreendedor, talvez vai começar a se empolgar um pouco a mais Isso e aí. ver que a política faz sentido para nós também. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu. Agradeço a Emoção. vocês, tá? Foram momentos assim Tamo junto. Valeu. legais. Tá com a gente até agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário. São centenas de episódios aqui no canal, de empresários, políticos e muito mais. Então não perde tempo e vai conferir. Além disso, no empreendanews.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Tamaturgo. @RealRafaSilva. Obrigado pela sua audiência e até mais. Valeu. Tamo junto. Valeu.